desembargador militar Enio Rossetto é presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Ele foi eleito por unanimidade para o biênio 2024-2025. Nascido em 27 de outubro de 1956, no município de Ribeirão Preto, Rossetto é juiz da Justiça Militar Paulista desde 1989 e ocupava o cargo de corregedor-geral da instituição. O magistrado também é professor de Direito Penal e Processo Penal, além de possuir mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo. Rossetto é autor dos livros A Confissão no Processo Penal e Teoria e Aplicação da Pena, ambos pela editora Atlas. Além disso, ainda assinou o Código Penal Militar Comentado, da editora Revista dos Tribunais. O desembargador do Tribunal de Justiça Militar também já foi juiz titular da Terceira Auditoria e corregedor do Cartório Criminal, além de ter integrado a banca examinadora de juiz de direito substituto em 2007. Enio Luiz Rossetto é o convidado de hoje do Conexão Paulista. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Paulista. Hoje a gente conversa com o juiz e presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, o desembargador Enio Luiz Rossetto. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço à Rede Alesp por essa oportunidade de estar falando um tema que, para a população, chega a ser assim até um pouco desconhecido, né, o tema, que é a Justiça Militar, que é um segmento específico do Poder Judiciário. Então, agradeço muito, sempre que nós temos oportunidade de falar sobre a Justiça Militar, de falar sobre direito militar, porque nas faculdades de direito não se ensina direito militar porque a grade não comporta, não é. Então, nós temos o ensinamento de direito militar, por exemplo, nos cursos de pós-graduação, né? Então, sempre que temos oportunidade, agradecemos o convite e nós comparecemos sempre com muita alegria. Muito obrigado. Vamos tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores aqui. Quem me acompanha é o jornalista Lúcio de Mello, que está aqui com a gente e vai ajudar nessa entrevista. Então, vamos lá. Desembargador, para começar, para situar aqui a nossa população que nos acompanha em todo o estado de São Paulo, o que é a Justiça Militar? Assim, que casos vão para a Justiça Militar? Há uma dúvida, são os militares das Forças Armadas, é só o policial militar do Estado de São Paulo, que são muitos? Queria que o senhor explicasse para a gente situar e iniciar essa conversa aqui. Boa pergunta. Os segmentos de justiça são dois no Brasil, o da Justiça Militar dos Estados e da Justiça Militar da União, com competência e organização próprias. Em termos de organização, nós começamos a falar, por exemplo, das estaduais, da Justiça Militar dos Estados. Então, a organização no primeiro grau, são as auditorias, que são equivalentes às varas, né? Então, aqui em São Paulo, nós temos auditorias criminais, são 3 auditorias criminais. Essas auditorias, elas têm 2 órgãos julgadores, o juiz de direito, que é um juiz concursado, civil, e os conselhos de justiça. Os conselhos de justiça, eles são presididos por esse juiz de direito. São 4 militares e o juiz de direito que é civil, com competências distintas. O juiz de direito, ele julga as causas criminais em que há ofensa, violência, em que a vítima é civil. O conselho julga os demais crimes, por exemplo, contra a administração militar, né? Então, essa é a organização em primeiro grau dessas 3 auditorias criminais. Temos ainda mais 2 auditorias que são cíveis, ou seja, julgam matérias cíveis administrativas. Quando um policial militar, um bombeiro militar, ele se sente ofendido em seu direito, ele busca justiça em uma dessas auditorias. São causas envolvendo punições disciplinares, basicamente. Demissão, uma punição administrativa, então essas auditorias têm essa competência. Nós temos uma outra auditoria, essa auditoria ela tem a competência de fazer execução criminal, né? Nós temos um presídio militar, e lá no presídio militar são recebidos policiais militares e bombeiros militares na fase em que eles estão respondendo a processos presos, né? E depois de condenados, permanecem lá enquanto pertencerem à corporação. Demitidos da corporação, eles são transferidos para o sistema. Então, essa auditoria ela tem essa competência, que é a execução criminal. Ela também tem a competência do juiz das garantias, né?
E tem uma terceira competência que ela faz a correção de polícia judiciária, que nós chamamos, né? Então, a questão da investigação, as medidas que são tomadas ali na fase de investigação, compete a essa auditoria. Assim funciona o primeiro grau de jurisdição. Então, nós temos sempre a presença de um civil, e sempre a presença de um militar. Só julga monocraticamente o civil quando é crime contra civis. É uma modificação que foi feita na Constituição em 2004. No segundo grau de jurisdição, nós temos continua tendo uma composição mista, né? Ou seja, de militares e de civis. Os civis, no nosso caso, são 3. Um de carreira, que é o meu caso, né? Eu venho da carreira. Um que é oriundo do Ministério Público e o outro que é oriundo da advocacia. E mais 4 coronéis que são nomeados pelo governador, tem que ser coronéis da ativa e que compõem esse órgão misto. A competência de segundo grau, evidentemente, que é uma competência recursal, como todo o Tribunal de Justiça. Então, nós julgamos no segundo grau aqueles casos que vêm da primeira instância, os recursos, de uma maneira geral, seja de natureza civil ou seja de natureza criminal. Temos uma competência específica em segundo grau, que a gente chama de competência originária, só nós julgamos, o primeiro grau não julga, que são os chamados conselhos de justificação e a representação para a declaração de incompatibilidade e indignidade para o oficialato. Os oficiais da Polícia Militar e também os oficiais das Forças Armadas, eles recebem o posto e a patente. Então, ele recebe, por exemplo, no caso dos estados, é o governador que dá o posto e a patente, confere o posto e a patente. No caso da Justiça Militar da União, quem confere a patente para as Forças Armadas é o presidente da República. Existe essa simetria. O oficial, ele pode responder a esses 2 procedimentos quando ele comete um crime e aí a pena é superior a 2 anos. Seja na justiça comum, seja na justiça militar. Não importa o tipo de justiça que o condenou acima de 2 anos. Que é o caso que nós temos aí no momento, que é o 8 de janeiro. Quer dizer, possivelmente, eles serão, se confirmadas as penas, eles serão submetidos a esse procedimento. Ou então o conselho de justificação, que é um segundo procedimento que o tribunal julga. Esse procedimento é um pouco diferente. Ele começa na corporação, então imagine um oficial com um comportamento inadequado. Ele começa na corporação, passa na Secretaria da Segurança Pública e vem para o tribunal. O tribunal decreta a perda do posto da patente, aí vai para o governador e o governador chancela esse decreto, porque é do governador a prerrogativa de conferir a patente e o posto para os oficiais. É uma competência própria. Então, essa é a nossa organização, essa é a nossa competência. Agora, em relação ao segmento da Justiça Militar da União, é semelhante, não tem muita diferença. São auditorias, em todos os estados tem auditoria, também na Justiça Militar dos Estados, em toda a capital nós temos uma auditoria. Esqueci de falar, em relação à Justiça Militar dos Estados, nós só temos 3 tribunais militares estaduais que estão sediados em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por conta do efetivo. A Constituição ela limita a criação de tribunais, tem que ter um efetivo acima de 20 mil homens. Então, nem toda a Polícia Militar tem 20 mil homens no seu efetivo. Agora, voltando à Justiça Militar da União. Como eu disse, a organização é semelhante, não tem muita diferença. O primeiro grau são as auditorias, o primeiro grau ele também é composto por órgão misto, só que no primeiro grau, quem julga o militar que cometeu um crime contra civil é o conselho lá, é um pouco diferente. E eles também têm uma competência que é diferente da nossa, eles julgam civis. Então, eles julgam integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica e também civis. Nós não julgamos civis, só julgamos policiais militares e bombeiros militares. Este é um ponto de diferença. Os recursos dessas auditorias da Justiça Militar da União vão para o STM. É diferente, um pouco diferente. Os nossos recursos, como eu disse, do primeiro grau para o tribunal e do tribunal seguem para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Superior Tribunal Federal. Então, a organização é bem diferente. Porque sempre, até aluno, até mesmo quem não está muito afeito, fala, mas os recursos contra as decisões do TJM vão para o STM, que é o Superior Tribunal Militar? Não vão. Não, vai para o STF, no caso, ou para o STJ. Desembargador, mas existe uma parceria aí nesse trabalho? O senhor
É fácil atuar com a Justiça Militar da União? O senhor vê uma parceria ou existem ruídos aí, dificuldade nesse trabalho? Não, nós temos uma boa parceria. Por exemplo, em termos de escola judiciária, nós fazemos eventos em conjunto. Né? Então, nós procuramos desenvolver o conhecimento nessa área em conjunto. Lógico que existem particularidades. Né? O tipo de crime que é praticado por policial militar é diferente do crime que é praticado pelo integrante das Forças Armadas. Sim. É bem diferente. Até porque, pelo tipo de profissão, o policial militar está na rua. Né? O integrante das Forças Armadas está aquartelado, então é um crime próprio que eles têm lá. E muitos daqueles crimes que estão previstos na codificação, eles julgam e nós não temos esse tipo de julgamento, porque não é próprio da nossa atividade aqui no Estado. Então tem essas diferenças. Mas a parceria existe, não há nenhum conflito, por assim dizer. Até porque as competências são bem delineadas na Carta Constitucional, então não há nenhum tipo de problema. E que tipo de crimes cometidos, no caso, por policiais que vão para a Justiça Comum, por exemplo? Porque tem o que é julgado pelo Tribunal de Justiça Militar e tem aquele que vai para a Justiça Comum. Como é que você faz essa diferença? Qual crime que é cometido que vai para a Justiça Comum? Acho que o crime que mais interessa explicar é o homicídio doloso contra a vida de civil. Então, o homicídio doloso contra a vida de civil, ele até pode ser investigado na unidade militar, mas o inquérito policial militar ele é remetido à Justiça Comum. Na Justiça Comum, se existir indício de autoria e prova de que houve lá um homicídio contra a vida civil, ele é denunciado, depois pronunciado e julgado no tribunal do júri. Os homicídios dolosos que nós julgamos são homicídios praticados contra militares, ou como a gente diz, entre militares. Né? Agora, nós julgamos assim, os crimes previstos no Código Penal Militar e também previstos na legislação penal comum, tanto no Código Penal Comum como também na legislação especial, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Agora, não é todo crime que a gente julga, não é todo fato tido por criminoso que nós julgamos. O fato criminoso, ele tem que estar em combinação com algumas circunstâncias. Então, por exemplo, esse fato criminoso, ele tem que estar em harmonia com ele ter sido praticado em serviço, ter sido praticado contra o superior, ter sido praticado contra o interesse da administração militar. Então, no caso do Código Penal Militar, nós temos uma codificação própria. Aliás, isso é muito importante dizer. Nós temos um Código Penal Militar e um Código de Processo Penal Militar. Esquecendo aí a legislação especial. Ele cometeu o fato. A gente já faz uma análise se aquele fato está dentro daquela circunstância. Ele pode até ter cometido o crime previsto no Código Penal Militar, mas se não tem a circunstância, não caracteriza o crime militar. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz em termos que a gente chama de tipificação. O mesmo acontece em relação ao Código Penal Comum. Então, pode ser que um crime esteja previsto no Código Penal Comum e não esteja previsto no Código Penal Militar. Ou esteja previsto de forma diferente no Código Penal Militar. Então, a gente tem que fazer esse tipo de comparação. Verifica, olha, há o enquadramento, não há o enquadramento da conduta, e a gente faz essa situação. Então, a gente sempre diz, nós não julgamos o militar, nós julgamos o crime militar. Então, a análise que a gente faz é da tipificação, é a conduta se amoldar à norma penal incriminadora. É isso que nós fazemos. Desculpa. Então, só para emendar nesse, em que momento que se dá essa diferenciação, que é decidido isso, vai ser julgado aqui pela Justiça Militar ou vai para... Nisso que você está narrando para a gente, em que momento que isso é decidido? Isso. Então, nós temos a investigação. O Ministério Público, ele que faz a primeira análise. E ele propõe ao juiz iniciar o processo, que a gente chama denúncia, né? Faz a denúncia, começa o processo, ou então ele se manifesta no sentido de remeter aquela investigação para a Justiça Comum. Se o juiz de primeiro grau concorda, vai para a Justiça Comum. Ali pode ser que o juiz não concorde, haja recurso, o tribunal vai ter que decidir qual é o caminho a ser tomado. Julga na Justiça Militar ou julga na Justiça Comum. Mas o primeiro passo, quem toma é o Ministério Público. Perfeito. O senhor disse que não julga o policial, mas julga o crime. O senhor está na Justiça Militar desde 1989, né, desembargador? Eu gostaria de saber do senhor, nesse tempo todo, qual foi o crime que o senhor julgou que mais o impressionou na história aí sua dentro da Justiça Militar?
que o senhor ficou mais impressionado? Olha, tem vários crimes, né? Assim que Sim. a gente julgou, nesse tempo todo, julgou muitos casos. Tem assim, que eu tô agora puxando de memória. Me lembro de um crime assim que ele era difícil de ser julgado pelas circunstâncias. Lembra daquele caso Adriana Caringi? Uma professora que estava na janela. Lembra desse caso? O policial atirou, atingiu o ladrão e atingiu a professora. Esse crime era um crime difícil, o fato em si era muito difícil de ser julgado. Porque imagina um pai que perde uma filha nessas condições. E uma escola que pede uma professora. E uma escola que perde uma professora. Né? Então, eu me lembro desse crime, assim, sempre que me perguntam um crime assim, porque foi muito difícil para conduzir a instrução, tive que conduzir com muita calma. E teve, assim, julguei também casos envolvendo homicídio praticado, naquela época, até 96, até 1996, Sim. Nós julgávamos homicídios praticados contra civis. Então, um policial militar que cometia um homicídio em serviço, sempre em serviço, nós julgávamos. Então, eu julguei muitos casos assim, envolvendo excesso cometido por policial militar. E também julguei casos em que ele agiu em legítima defesa, nas duas pontas. Mas né? Algum caso em que o senhor foi difícil o senhor manter a visão para o crime e não olhar para o profissional? Assim, o crime foi tão chocante ou alguma coisa tão absurda que o senhor falou assim, não tem como eu ver o crime, eu tenho que olhar como que essa pessoa se tornou policial militar. Como que passou um profissional desse tipo? O senhor teve algum caso assim que o senhor se perguntou sobre isso? Você sabe que essa pergunta a gente sempre se faz, né? Sim. Porque o policial ele é recrutado na sociedade. Sim. A corporação ela faz um exame detalhado da psiquiatria desse policial. Se ele tem capacidade para ser policial. Então, ele é submetido a testes e, normalmente, quando são aprovados, são aproveitados. Às vezes, não são aprovados. Eu me lembro que tinha um rapaz que desejava ser militar, conhecia o rapaz, ele tinha toda a vocação, mas o teste dele indicava que ele tinha uma propensão para a violência. Ele, por exemplo, quando ele recebia uma advertência, ou quando ou então ele tinha um sentido de justiça, que ele achava que ele podia fazer justiça com as próprias mãos. Eu me lembro desse caso. Então, essa pergunta a gente sempre se faz diante de um crime. Por exemplo, crimes sexuais praticados por policiais militares. Crimes contra o patrimônio, porque o policial ele é criado para nos proteger a sociedade. Quando ele se volta contra a sociedade, mas estupefação, você fica pensando, puxa vida, o que aconteceu com esse homem? Ele mudou de patamar? Ou então quando ele se alia ao crime organizado, né? Então, isso tudo nos coloca sempre em xeque. E a gente sempre pergunta, mas como ele desenvolveu esse tipo de situação? Como é que ele desenvolveu essa prática de cometer crimes contra a sociedade? Eu garanto para você que hoje eu não tenho resposta. Quer dizer, é uma indagação que a gente se faz, mas não consegue atingir a resposta. Porque não é na nossa área investigar isso. Talvez a psiquiatria consiga investigar, talvez a sociologia, mas a nossa ciência é a ciência do dever ser. Nós temos que julgar o que está ali, de acordo com a norma, né? O senhor acha que o Estado precisa ser mais rigoroso nesse processo de contratação de novos policiais? O que o senhor acha que precisa mudar ou não precisa mudar? Como que o senhor vê essa questão da entrada, como o senhor estava comentando agora, eu pego carona nessa pergunta, que o senhor estava falando desse rapaz que queria muito ser policial e não passou, né? Uhum. Então, o senhor acha que hoje o Estado está preparado, está cada vez mais preparado para identificar o indivíduo que tem capacidade ou não para assumir um cargo tão importante que é o de cuidar da segurança pública? Eu acho que o Estado tem mecanismo desse tipo de controle, desse filtro que ele faz. Tanto que o número de inscritos para ser soldados é alto e o aproveitamento desses inscritos é baixo, por conta desse exame preliminar que a corporação faz, que o Estado faz, na verdade, né? Agora, depois que ele começa a exercer a profissão, ele tem um poder, ele tem um certo poder, né? Então, as pessoas mudam com o poder, né? Você quer saber como uma pessoa é na prática, ele deu o poder. Sim. Deu o poder que ela vai se revelar. Então, muda muito quando ele tem esse tipo de poder. E aí ele pode, então, ter um caminho inesperado. Mas eu acho que o Estado ele faz o que está dentro do possível. Também ele não pode fazer um julgamento de que, num limite de que as pessoas possam ser militar ou não, porque ele faz o básico, quer dizer, o básico e o essencial para ele contratar esse tipo de profissional na sociedade, né?
A vida de policial é muito difícil, viu? Policial, o militar, né, que é o que a gente, é a massa nobre que a gente lida, ele está sempre no limite. Ele atua sempre no limite. Então, o que é importante não é só esse exame inicial, esse filtro, mas o importante é o acompanhamento durante a profissão. Sim. Então, durante a profissão... Pressão, né? A pressão. Eles têm que ter treinamento, ele tem que estar capacitado a enfrentar situações que só esse tipo de profissão enfrenta, e sozinho. Então, ele não lida, quando ele é chamado, ele não lida para tratar de assuntos leves, sempre assuntos pesados. E muitos assuntos que ele não tem capacidade, não tem competência no sentido de atribuição legal para resolver. Briga de marido e mulher, vamos lá, o exemplo que é o primeiro que... o policial pode fazer uma briga de marido e mulher. Pode conduzir, se tiver violência, conduzir para o distrito policial, mas muitas coisas ele não pode resolver. E quanto mais longe, por exemplo, do centro, o problema mais difícil. Mais difícil. Então, quando ele trabalha isolado, mais difícil é a vida dele. Então, eu acho que a corporação, um ponto importante que se deve ter é o acompanhamento dessa atividade. Ou seja, está sempre junto, sempre acompanhando, sempre verificando. Os comandantes dizem, converse todo dia com a sua tropa. Converse todo dia, porque todo dia tem problema. Bom, o papo tá bom e a gente vai continuar ele no próximo bloco. Conexão Paulista vai para um rápido intervalo e volta já já. Conexão Paulista está de volta. A gente fala hoje com o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Enio Luiz Rossetto. A gente está aqui, um papo começou a animar um pouquinho mais aqui. Doutor, eu vou trazer o debate um pouco aqui para a LESP. O que a gente percebe aqui nas discussões parlamentares aqui, muito na questão do policial militar do Estado de São Paulo, né? Há muitos embates ideológicos aqui nessa questão. E um dos que mais chama atenção e sempre a LESP é palco de discussões um pouco mais acaloradas, recentemente foi na questão das câmeras corporais nas polícias. Do ponto de vista da justiça militar, então porque há muita essa discussão se precisa, se não precisa, se tem que ter, não tem que ter. Do ponto de vista da justiça militar, para julgar esses casos, é importante a câmera corporal? O Estado de São Paulo avançou nesse sentido? É importante continuar nessa caminhada? Deixa eu lhe dizer, a Polícia Militar iniciou esse programa. Partiu dela a instalação das câmeras. Então, ela fez uma pesquisa muito importante fora do Brasil e trouxe para o Estado de São Paulo a possibilidade de serem compradas essas câmeras. E respondendo a sua pergunta de forma direta, é muito importante para a justiça. É mais um meio de obtenção de prova. A imagem, ela por si só, ela já fala quase tudo do que um juiz precisa para julgar. Evidentemente que tem algumas particularidades. Então, as câmeras, o policial, quando ele entra de serviço, pelas normas que nós conhecemos, ele coloca a câmera e vai fazer o trabalho. Ele pode acionar a câmera, ele mesmo aciona a câmera, né? Então ele vai para uma ocorrência, ele voluntariamente ele aciona a câmera, ou então o próprio despacho da viatura, o Copom também aciona, ou se porventura no local da ocorrência a câmera estiver desligada e um outro policial, um superior dele, chegar ao local com a câmera ligada, as demais câmeras são acionadas automaticamente. Olha. Isso é muito importante. Houve um investimento do Estado de São Paulo significativo. Existe um custo muito grande no armazenamento dessas imagens, porque o armazenamento não é feito pelo Estado, é por terceiro, então o custo não é baixo. Então existe um investimento do governo do Estado nesse sentido. Agora, para nós, como eu disse no começo da resposta, a imagem é muito importante, a forma de captação é muito importante. Agora, nós temos que, na justiça, a gente tem que ter um pouco de cuidado, pelo seguinte, essas imagens são provas digitais por natureza. Como prova digital, para o juiz julgar, ele tem que ter confiança naquela prova, né? É diferente de uma prova oral, de uma testemunha que o juiz analisa o que a testemunha está falando, se é verdade ou se é mentira. A prova pode ser fraudada? Pode. Ela pode ser adulterada de forma intencional? Pode. É possível. Existem mecanismos de controle, por exemplo, o mais conhecido, ou dos mais conhecidos, é o código hash, que é uma numeração
sequencial que a gente sabe se alguém manuseou aquela prova digital. Então, intencionalmente, ela pode ser alterada. Mesmo existindo um mecanismo, nós temos que ter um pouco de cuidado com esse tipo de avaliação. Agora, na corporação, que a gente sabe que a corporação, desde que as imagens vêm para o inquérito e depois para o processo, existe uma cadeia de custódia. Esse é o ponto fundamental. A cadeia de custódia é que vai dar fiabilidade àquela prova. Quer dizer, o juiz, quando recebe aquela prova digital, ele vai saber que aquela imagem que foi captada no local é a imagem que está sendo mostrada para ele. Mas, indiscutivelmente, é um meio de prova muito interessante, muito importante na apuração da verdade. É importante para proteger o bom policial. É diferente, quer dizer, porque o policial, como dissemos agora há pouco, ele sempre lida em situações difíceis, né? Então, quer dizer, você vendo o policial atuando naquela situação, é que a gente percebe. Teve um caso recente, eu acho que os senhores vão se lembrar, uma guarnição entrou numa determinada comunidade e a Polícia Civil estava no local. O policial civil estava no local, nessa mesma diligência, sem que o policial civil soubesse que o policial militar estava no local e vice-versa. E naquele momento o policial militar dispara e mata o policial civil. Quando você vai checar nas imagens, você percebe que o policial civil ele não estava identificado como policial civil. E o policial militar imaginou que talvez ele, estou supondo aqui, sim, que fosse alguém que viesse atacá-lo, né? Então, é um exemplo que a gente fala, puxa, isso no processo esclarece muito, né? Esclarece muito para aquele policial que praticou esse fato. Agora, existem também apurações que nós temos que ter um pouco de cuidado. Como eu disse no início da explicação, pode existir uma fraude intencional? Pode. Muito cuidado nesse tipo de avaliação. Vocês já encontraram alguma? O senhor já se deparou com alguma? A mais comum é ele desligar a câmera. Ah, entendi. Ou ele tampar. Agora, independente dessa fraude, você pode ter uma fraude depois. Sim. A imagem está constituída, ele vai lá e frauda a imagem. Isso que eu quis saber, que eu perguntei ao senhor, se depois, pode. Se já aconteceu casos que a justiça constatou esse tipo de... Nós nunca tivemos casos assim. Vamos imaginar uma imagem uma imagem de WhatsApp. Vamos sair um pouco das câmeras, que o exemplo acho que é bom. Uma imagem de WhatsApp. Se você mudar o dia da imagem lá, era o dia 10. Se você puser dia 5, muda tudo, não muda? Tudo. Muda tudo. Então, esse exemplo é claro, com uma prova digital, você precisa ter cuidado. Mudar o horário. Mudou o horário, mudou tudo, né? Agora, nós nunca tivemos, sempre tivemos essas situações assim, que a gente percebe que ele não ligou a câmera intencionalmente, ou que ele possa ter colocado a arma ou a mão sobre a câmera e aí dá uma investigação de fraude processual. É crime, não pode. E há casos também que o próprio policial acaba sendo absolvido com a ajuda das câmeras. Sim, muito importante. Absolvido, porque é o que eu disse. Naquele exemplo do policial civil e do policial militar, é um exemplo claro, de que ele agiu dentro dos limites que lhe era permitido. Aliás, a maioria dos policiais acaba sendo absolvida. Não sei se esse fato é errado. Eu queria trazer aqui para o senhor uma dissertação de mestrado que foi defendida na USP, agora no começo do ano, que investigou a atuação de jurados em julgamentos de policiais militares. Então, essa tese, essa pesquisadora, estudante, né, de mestrado, constatou, eu abro aspas porque não é uma afirmação que eu posso confirmar, ela que cita, que só 20 condenações em 1.224 investigações concluídas aconteceram, né, entre 2015 e 2020. Quer dizer, entre 2.224 investigações, só 20 policiais foram condenados na capital paulista. O recorte é a capital paulista no período de 2015 a 2020. O senhor acha que esse número está perto do real? Como que o senhor avalia essa constatação da pesquisadora? E realmente o número de policiais condenados é pequeno diante do número de investigações? O senhor que acompanha tudo, né, desembargador, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu conheço um pouco do trabalho que bom. dela. Eu já li um pouco. Não li todo o trabalho, sim, mas li bom, uma boa então. parte. Que bom. Um trabalho sério, né? Onde o senhor fez mestrado, que é na Universidade de São Paulo.
É um trabalho importante, porque é um trabalho de campo, né? Sim. Que traz uma ideia. Desse trabalho, a gente pode tirar várias conclusões. A primeira conclusão é como a população olha a ação da polícia contra o marginal. Porque as vítimas são marginais, normalmente. Pela pesquisa que eu me lembro, são pessoas que tinham antecedentes criminais e os policiais estavam intervindo em ocorrência policial. Sim. Né? Então, essa é a primeira conclusão, porque são jurados, né? São eles que absolveram. Agora, a experiência, que é o que você me perguntou, é o seguinte: a gente julga casos em que o policial militar ele é demitido da corporação por conta do fato, mas ele é absolvido no júri pelo mesmo fato. E ele pleiteia para nós o reingresso na corporação. Porque a alegação dele é, peraí, mas eu fui demitido por conta desse fato que o júri, que é soberano, diz que eu agi em legítima defesa. Ou então aquela absolvição lá que o juiz pergunta, o senhor absolve o réu? Absolvo. Não precisa nem justificar, está absolvido. Né? Que se chama de clemência hoje. Sim, né? sim. Então, nós recebemos esse tipo de situação lá. E a gente também não tem muito assim, a dizer, olha, o júri absolveu. Se o júri absolveu, a decisão é soberana. Nesses casos que a gente verifica é se houve um resíduo administrativo, ou seja, a gente não entra no mérito se o júri julgou corretamente ou não é na nossa atribuição. Então, o júri julgou, transitou em julgado, encerrado. O que a gente verifica é se dentro desse fato existe um resíduo administrativo e aí esse resíduo administrativo leva à manutenção da demissão dele. Mas a conclusão que a gente tira é essa, infelizmente, quer dizer, como a sociedade vê a ação do policial. Ela, entre aspas, ela vê como legítima a ação, porque ela está absolvendo. Né? Eu acho que é um desafio muito grande para a Justiça Militar conseguir separar, né, o que é abuso e o que é defesa na hora do trabalho do policial, né? O limite é muito sensível aí, né, entre a defesa e até que ponto ele abusou, até que ponto ele se defendeu, né? Eu acho que é um trabalho muito difícil da Justiça. Como que o senhor vê, se o senhor concorda comigo, até que ponto esse trabalho preocupa o senhor, né, de não errar, né, de não cometer um erro aí, condenar um policial, enfim, ou não condenar? Como é que o senhor vê? É um trabalho muito difícil. Eu imagino que seja, porque, porque eles trabalham pela segurança pública, então, assim, eles estão no papel de defender a população e defender a si próprio, né? Exatamente. E aí, de repente, um passo para frente comete um abuso. Então, quer dizer, até que ponto foi abuso e foi uma defesa de uma dona de casa, foi a defesa de uma criança? Então. Exatamente. Esse é um ponto sensível. Muito sensível. Porque o Estado tem o uso legítimo da força, não é? Então, em que momento o policial abusou desse uso legítimo? Porque é sempre legítimo. Sim. O policial ele recebe a arma para nos defender, não é? Ele deve usar a arma quando necessário for. Então, os casos que chegam para nós são muito sensíveis, como eu disse. E nós temos um maior cuidado em nossa decisão, transmitir para o policial se ele agiu corretamente Sim. ou não. Ou seja, nós temos que a nossa decisão comunica ao policial ou aos policiais, de uma maneira geral, como ele deve agir. E também reconhecendo quando existe a possibilidade de uma ação legítima, que é muito tênue. Quer dizer... Sim, tênue é a palavra. Tênue é a palavra. Ou seja, o limite ali é muito tênue. Muito tênue. Depende muito da apreciação do caso. Não é que é subjetivo, a apreciação concreta do caso, né? E o senhor ainda na presidência, como desembargador, ainda como responsável em assinar sentenças, isso eu acredito deve ser uma preocupação muito maior, né? É difícil. E para nós ainda mais, né? Nós estamos numa justiça especializada, né? Sim. Então o policial e a corporação estão sempre na expectativa do que nós vamos dizer, né? O que é legítimo, o que não é legítimo, o que é lícito, o que não é lícito, né? Uhum. Nós somos assim, nós temos um ponto lá importante na Justiça Militar que eu acho. Assim, nós entendemos que os nossos julgados têm que ser céleres, né? Nós fazemos um esforço muito grande por conta disso. Para nós mesmos, nós estabelecemos limites dentro dessa ideia que nós estamos a falar. Nós temos limite de tempo para julgar. Não é que o CNJ coloca o limite, nós estabelecemos para nós. Então, o que é razoável julgar no primeiro grau? Quanto tempo nós temos que dar a resposta? A gente estabelece 180 dias. Evidentemente que esses 180 dias é uma média, porque existem crimes
que exigem uma investigação mais complexa, número de réus, número de crimes, é mais demorado. Agora, tem fatos, tem processos que são mais simples. O juiz julga rápido. Então, a gente estabelece uma média no primeiro grau de 180 dias. No segundo grau, a gente estabelece uma média de 120 dias para julgar. E tenta atingir da mesma forma esses 120 dias e, graças a Deus, nós temos atingido essa celeridade que é importante. Por que é importante essa celeridade? E está dentro da resposta que eu estava dando. Uhum. Porque, assim, o policial e a corporação, eles têm que ter uma resposta. Se o comandante, ele tem, por exemplo, um policial que tem o uso ilegítimo da força, em outras palavras, é um policial muito violento, ou tem um policial que é corrupto, ele não pode ficar na tropa há muito tempo. Ou pode ficar porque não foi provado que ele é violento ou que ele não é corrupto. Então, provou-se que ele é uma pessoa ilibada, fica na tropa, não tem problema. Sim. Mas se tem prova e há razão para condenar, uma razão justa para a condenação, tem que se condenar rápido. Então, esse é um ponto importante que nós achamos, tanto em relação à violência como em relação à corrupção, nos dois casos. Então, ela é mais célere, pode-se dizer que ela é mais célere que a justiça comum? Não sei se cabe essa comparação. Ela tem que ser mais célere. Tem que ser mais rápida. Ela tem que ser mais rápida. Tem que ser mais rápida por conta dessa resposta que eu acabei de mencionar. É educativo também para a tropa. E agora, aproveitando o gancho aqui, o senhor também, o doutor foi corregedor também, né? A diferença aqui do trabalho, o corregedor é um pouco mais espinhoso ainda mais tratando que o senhor é um civil. Para trabalhar nessa questão com o corregedor foi um pouco mais espinhoso ou a presidência é mais difícil? O trabalho de corregedor não é nada simpático, né? Sim. É um trabalho sempre... Porque você está cortando na pele. Nós, na corregedoria, basicamente, nós fazemos inspeções, acompanhamos as metas. O CNJ estabelece, como eu disse agora há pouco, metas para serem cumpridas pelos tribunais e acompanha de perto. E nós temos, então, que atingir essas metas. Então, o primeiro passo do corregedor é verificar esse tipo de meta. Quer dizer, existe uma meta específica, existe uma meta nacional. Nós temos que julgar um determinado número de processos, um percentual do número de processos, que era do acervo do ano passado e do que entra esse ano, por exemplo. Então, esse ano a gente tem que julgar um certo número de processos, 90% dos processos que entraram esse ano. Então, a gente acompanha de perto isso aí, porque é uma resposta, ou seja, a jurisdição célere é uma resposta para a sociedade. Né? Nós somos servidores, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade do nosso trabalho. Agora, tem a parte que é a parte disciplinar, essa é a mais difícil, você sabe muito bem, porque você acaba punindo, né? Punindo o servidor, punindo o magistrado. Então, mas o trabalho da corregedoria mudou muito. Aquele trabalho antigo da corregedoria, que era um trabalho só de inspeção, agora não, é um trabalho de muita orientação. Então, o CNJ estabelece algumas normas e nós damos efetividade a essas normas nos tribunais, né? Então, eu tive uma boa experiência, eu gostei da experiência, apesar dos espinhaços que ela oferece para todo mundo, né? Mas te capacitou para a presidência. Uma experiência mais tranquila nesse ponto. A presidência tem outros problemas, né? Diferentes, né? Nem maiores, né? Mas diferentes, né? São sempre boas experiências. A gente vai continuar nosso papo aí no próximo bloco, então Conexão Paulista vai para um outro intervalo e volta já já. Conexão Paulista está de volta. A gente fala hoje com o presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, desembargador Enio Luiz Rossetto. Desembargador, queria trazer agora para a gente, você contou no primeiro bloco para a gente que a Justiça Militar ela existe no Brasil, a Justiça Militar Estadual, né, em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, estou certo, né, por conta do tamanho do efetivo. Hoje, não sei se você saberia responder isso, existe planos de outros estados já aderirem também à Justiça Militar Estadual? Então, a Justiça Militar Estadual, de primeiro grau, ela existe em todos os estados. Existe auditoria em todos os estados. Agora, tribunais, segundo grau, só nesses 3 estados que você mencionou. Existem projetos de criação de tribunais no estado do Paraná, o efetivo comporta.
Na Bahia também existe essa possibilidade e no Rio de Janeiro. Sempre depende da iniciativa do Tribunal de Justiça local, né? É importante você ter um tribunal porque o julgamento é mais rápido, né? Por conta da especialidade. Mas, em princípio, seriam esses 3 estados que, Você que é possível. citou 2, no caso da Bahia e do Rio de Janeiro, que tem bastante casos, né? O efetivo militar é grande, né? grande e bastante casos espinhosos. Aí, então, tem bastante. Então, o senhor faz essa defesa da existência da justiça militar, porque há alguns comentários de podia ser tudo incorporado na justiça comum. Você já está há bastante tempo, desde 89, faz essa defesa de que é importante. A especialização é importante, né? A especialização é importante por conta da matéria que acaba se julgando. Quer dizer, são códigos diferentes. E esses códigos vão dando essa especialidade para o julgador. Sim. E ele vai ficando, vai entendendo a razão de existir naquele segmento, né? Então, a nossa experiência é muito positiva. E também nós temos sempre a contribuição de civis, né? Como eu expliquei aqui, os tribunais superiores que julgam as causas que lá chegam. Então, a experiência brasileira é uma experiência exitosa nesse ponto. Desembargador, o senhor já falou da importância das câmeras corporais, né? Eu gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre os projetos que envolvem novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, aí dentro do tribunal para agilizar os processos, enfim, para agilidade, torná-los mais acessíveis, enfim, os serviços do tribunal. A inteligência artificial preocupa o tribunal? Enfim. Eu acho que é mais uma ferramenta, não é? Sim. Os tribunais, cada tribunal está desenvolvendo esse tipo de ferramenta, seja na área administrativa, seja na área judicial. Sim. Na área administrativa é mais fácil de se entender, evidentemente, e até de se aplicar. Mas cada tribunal tem esse auxílio. Na área judicial, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque Sim. Você tem que ter sempre a mão do juiz, não adianta. É uma ferramenta, é como se fosse um assessor eletrônico. Por exemplo, ele prepara o relatório dos processos, que pode ser feito eletronicamente, ajuda até, né? Às vezes tem mais dados do que um assistente possa conseguir ler, ou seja, melhora a qualidade do serviço. Mas na decisão mesmo, no mérito da decisão, é a mão do juiz que tem que estar lá. Não há possibilidade. Nos tribunais que têm um acervo muito grande, agiliza, evidentemente. Sobretudo em causas repetitivas, né? Sim. Então, agiliza. Para nós lá, a gente entende que a adoção da IA vai melhorar a qualidade do serviço, como eu falei. Quer dizer, os relatórios poderão ser aperfeiçoados, né? As emendas também poderão ser localizadas de forma mais fácil. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, temos um grupo de trabalho, vamos montar um comitê também para implementar o IA. Na parte administrativa, já começamos a trabalhar, tivemos aí um convênio com o Tribunal de Contas do Estado, eles nos ofereceram a ferramenta e nós estamos aproveitando a parte administrativa. E na parte judicial, nós estamos encaminhando nesse sentido. Então, essa tecnologia ela veio para ficar, acho que não há possibilidade de se negar o fato. Não tem, né? Não há como. Existem outras tecnologias no tribunal. Por exemplo, os processos eletrônicos, né? Os nossos processos são todos eletrônicos, não temos processos físicos, né? Então, eles tramitam desde a investigação eletronicamente, a investigação eletrônica, o processo depois e os recursos para os tribunais, tudo eletrônico. A documentação interna, a documentação administrativa, também ela tramita de forma eletrônica, ou seja, o número de papel, a quantidade de papel diminuiu bastante, né? Então, existem vários... As árvores agradecem. As árvores agradecem, exatamente. Exatamente, né? Já quase não temos impressora lá. Sim, que ótimo. Isso é muito bom, né? Desembargador, no final do ano, dezembro aí, nós estamos já no fim de... O senhor está terminando o seu trabalho à frente da presidência do tribunal. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí desse trabalho, dessa experiência que o senhor teve à frente da presidência e o que vai ficar de marca do senhor aí no Tribunal de Justiça, que o senhor acha que possa ficar como marca do seu trabalho, que o senhor queira que os outros presidentes continuem? Olha, eu acho assim, a marca que eu penso que possa ficar, eu espero que fique, é o tratamento humano aos servidores. Eu procurei, como eu sou de carreira, eu sempre senti a importância do servidor. Como ele é importante, né? Você pode ter a tecnologia, mas você tem que ter o servidor bem qualificado, né? Esse servidor bem qualificado, esse magistrado bem qualificado,
Eu disse agora há pouco que nós temos uma escola judicial que fornece cursos, treinamentos de atualização, né? Eu acho que é um ponto importante. Então, eu criei uma política interna de valorização dos servidores, né? Nós criamos lá, por exemplo, um prêmio anual que nós escolhemos servidores que tiveram um desempenho importante, servidores já aposentados ali. Procuramos envolver os servidores nas atividades internas. Nós criamos um coral, parece pouco, mas é bastante. Porque através do canto, o servidor ele se integra. Então, nós temos servidores aposentados que vão lá fazer o ensaio. Veja que interessante. Então, acho que eu procurei fazer isso. Não sei se eu consegui, mas eu procurei fazer isso. Um olhar sobre o nosso servidor, de forma que ele se sinta reconhecido no trabalho que ele faz. E a família também saiba que ele é importante, que no desempenho do dia a dia ele é importante à instituição que ele pertence, que é o tribunal. E eu acho que a partir daí você tem uma prestação jurisdicional mais séria e de qualidade. Sim. Porque um funcionário que se dedica, um funcionário que sente que ele é reconhecido, eu acho que o trabalho final, que é a prestação jurisdicional, é importante. A prestação jurisdicional é o foco de todo o presidente, evidentemente, né? Então, todo esforço que o presidente faz é no sentido que a prestação jurisdicional melhore. Então, nós temos lá o processo eletrônico. O processo eletrônico a gente procura adaptar, fazemos um investimento muito grande, porque a inteligência hoje ela muda e os investimentos não são pequenos, né? Sim. Então, fazemos bastante investimento, treinamos os nossos servidores. Então, temos um foco na TI, que a gente chama de tecnologia da informação, e temos um foco no ser humano, que é o ser humano que nós entendemos que é o ponto importante. Olha, a gente está no Parlamento Paulista, né? Estamos numa Assembleia Legislativa de São Paulo. Queria saber do senhor que se o senhor acha que tem alguma legislação, algo que precisa ser mudado do ponto de vista do policial militar. A nossa legislação precisa avançar, porque aqui nós estamos na casa, certo, aqui é o lugar certo para falar disso. Nessa avaliação, nesse tempo, como corregedor, como juiz, o juiz militar esse tempo todo, o senhor acha que tem alguma coisa que precisa mudar ou nós estamos bem aqui em termos de legislação? Olha, eu vou lhe dizer, eu tenho que agradecer à Assembleia. Duas propostas que nós tivemos aqui na questão de servidores foram acolhidas, né? Como eu disse, hoje nós temos cargos, funções que já não são mais ocupadas, não tem mais necessidade de existir. Por exemplo, oficial de justiça, processo eletrônico, as intimações podem ser feitas de forma eletrônica, pelo menos na maioria delas, né? Certos cargos que já você não precisa preencher, estavam lá. Trouxemos aqui para a Assembleia e explicamos que não haveria um custo maior para o Estado na transformação desses cargos em cargos ligados à TI. E a Assembleia entendeu isso e aprovou. Então, assim, esse trabalho junto com a Assembleia foi importante para a gente, foi muito importante. No Estado, basicamente, eu acho que nós estamos caminhando bem. Existe uma boa relação, uma boa harmonia entre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. A gente acha que é uma harmonia que se traduz na prestação de serviço, né? Então, nesse ponto, nós estamos muito contentes. Na legislação, que é o que a gente, acho que essa é a pergunta também, está embutida, na legislação, nós tivemos ainda ao longo dos anos aperfeiçoamento. Porque os nossos dois códigos, eles são de 1969, o penal e o processo penal militar. Então, veja quanto tempo passou. Nós tivemos uma carta magna nesse período. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, nós tivemos que atualizar, por exemplo, o Código Penal Militar que eu escrevi, né? Então, nós tivemos que atualizar. Por quê? Nós tínhamos os crimes, definição de crimes no Código Penal Militar e definição de crime no Código Penal Comum. Às vezes diferentes, às vezes dava o que a gente chama de conflito de competência. Era um problema, o juiz militar achando que a competência é dele, o juiz de direito da justiça ordinária entendendo que a competência era dele, e aí estabelece o conflito e o processo demora para ser julgado. Agora, nós tivemos duas leis, como eu falei, que fizeram essa atualização. Tivemos uma outra lei mais recente, agora em 2023, que trouxe para dentro da legislação militar crimes que eram previstos na legislação penal comum. Então, vamos imaginar, se nós estivéssemos investigando um crime que poderia ser julgado só pela justiça comum, justiça ordinária, nós tínhamos que compartilhar a prova. Bom, você já perde muito da investigação, né? Ou então a justiça comum teria que compartilhar a prova conosco.
E essa legislação, essa atualização recente, de 2023, possibilitou isso. Então, acho que em termos de legislação, nós estamos caminhando bem. Uma proposta que nós temos hoje, de emenda constitucional, que é a PEC 07, é uma proposta muito importante. É a seguinte: nós tivemos, a partir de 2004, aquela competência que eu expliquei no início do programa, que é civil-administrativa. Ou seja, nós julgamos aqueles casos em que o policial ele se sente atingido por uma punição, ou ele foi demitido, então ele procura os seus direitos lá. Tem outros tipos de ações que nós poderíamos julgar, como promoção, afastamento, enfim, que é matéria que nós entendemos, que nós dominamos, que nós podemos dar uma boa contribuição. Né? Não é que o juiz da comum não saiba, isso ele sabe, mas é que, veja, imagina uma vara da fazenda que tem centenas, milhares de processos. Aquilo ali é mais um processo para ele. E para nós não, para nós é o processo. A gente sabe a importância daquele caso para o comandante, a gente sabe que a nossa decisão vai melhorar o serviço policial militar. Sim. Então, é uma pretensão que nós temos de ampliar essa competência. Não é muito. Por exemplo, nós não queremos tratar de licitação, não queremos. Nós não queremos tratar de remuneração. Nós achamos que isso não é nossa competência. Mas podemos tratar desses assuntos que nós entendemos, repito, que nós dominamos, que nós podemos dar uma boa contribuição. Desembargador, o senhor tem aí uma longa trajetória na área de segurança pública. O senhor é autor de 4 livros aí, 2 deles, A Confissão no Processo Penal e Teoria da Aplicação da Pena, né? Quer dizer, o senhor conhece muito bem o tema. E eu gostaria de perguntar para o senhor, minha última pergunta, como é que o senhor vê a política de segurança pública do Estado de São Paulo? O que precisa melhorar? Se está bom assim, o que precisa melhorar? Enfim, se o senhor fosse governador do Estado, o que o senhor faria? Bom, eu acho que segurança pública vai dominar os debates aí nas próximas eleições, né? Isso está evidente, pelo menos que a gente acompanha pelos jornais. É isso que vai acontecer, quer dizer, é um ponto importante para a população, os índices de criminalidade aumentando em todos os estados, então eu acho que essa questão vai ser muito debatida. O que eu vejo assim é que nós precisamos entender a questão, discutir a segurança pública sem ideologia, né? E sem achar que existe uma bala de prata que vai resolver tudo. Nós precisamos ver o meu modo de enxergar os problemas. Acho que a questão do crime organizado, que é um problema do dia, da hora, né? A discussão quente. Discussão quente. Na questão do crime organizado, por exemplo, como que você vai atacar o crime organizado? Não é só é também com polícia, mas não é só com polícia. Você precisa restringir a questão do fluxo deles, fluxo de dinheiro. Como que você vai fazer? Então, de forma séria, sem envolver a posição mais à direita, mais à esquerda, que isso não resolve. Eu penso assim, não resolve. É uma questão de técnica de investigação e os países que fizeram esse tipo de opção, que deixaram o debate de lado, o debate político de lado, e só focaram no aspecto técnico, avançaram, né? E avançaram bastante. Então, é assim que eu vejo. É muito grave, eu vejo como um problema muito grave, é um problema que deve ser enfrentado pelo Estado aí, a segurança pública de modo geral, e dentro da segurança pública a questão do crime organizado, né? Bom, é assim que eu vejo. Com essa mensagem a gente chega ao fim aqui do nosso Conexão Paulista. Eu queria agradecer muito a presença do desembargador aqui, agradecer a presença do Lúcio. Eu que agradeço, Daniel. E uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Olha, a mensagem que eu deixo é de que a Justiça Militar, ela tem a missão de dar uma contribuição para o Estado de São Paulo, mantendo a tropa da Polícia Militar e bombeiros militares disciplinada e hierarquizada. Só uma tropa disciplinada e hierarquizada, ela vai poder prestar um bom serviço. E essa é a nossa função, a nossa finalidade de existência, né? Hierarquia, disciplina e uma boa prestação de serviço. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Muito obrigado. Então, Rede Alesp a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance. Até mais.